Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez, alegria em poder estar com vocês aí, alegria em poder compartilhar com vocês a palavra de hoje, que tem como tema confiança e entrega. A gente vai estar pensando um pouquinho a partir dos textos bíblicos de hoje nessa temática. Que Deus abençoe para nós esse encontro, que Deus permita que nós possamos nos orientar por essa palavra, fortalecer nossas certezas, também nossas escolhas e decisões possam ser pautadas por essa palavra que chega para cada um de nós aí. Em primeiro lugar, então, como sempre fazemos, eu convido vocês a irmos ao altar do Senhor e equalizarmos a nossa vida com aquilo que Deus espera de cada um de nós, nos livrando das nossas culpas e pedindo perdão por todos os pecados cometidos aí por pensamentos, palavras ou atitudes. E aí nós estamos prontos para receber a palavra também. Então, vamos juntos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos aqui diante da Tua presença. Mais uma vez, trazemos a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro por todos os pecados cometidos em pensamentos, palavras ou atitudes. Buscamos a Tua graça, buscamos o Teu perdão, buscamos a Tua orientação através da Tua palavra. Permita, ó Deus, que possamos desfrutar do perdão, compartilhar o perdão e ter um propósito de vida de evitar o pecado também. Que a Tua graça nos acompanhe, que possamos firmar a nossa certeza de compromisso de fé contigo, através daquilo que hoje vamos refletir. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Se você está verdadeiramente arrependido de todos os seus pecados, se você crê em Deus como único e suficiente Salvador, e se você deseja corrigir a vida com o auxílio do Espírito Santo, anuncio a você o perdão dos pecados e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós estamos com o espaço interno liberado, que estamos limpos das nossas culpas pelo nosso arrependimento e pelo perdão que Deus ofereceu a cada um de nós, nós já podemos recebendo a palavra de Deus que vai agora orientar o nosso caminho daqui para frente. E a primeira parte da palavra de Deus que nós compartilhamos nesse momento é do Salmo número 33. Salmo número 33, a partir do versículo 12, onde diz assim: Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus, feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade, do lugar onde ele mora, Ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma as mentes deles e quem sabe tudo o que fazem. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem, e é Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Nós pomos a nossa confiança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda, é o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque Ele é santo. Ó Senhor Deus, que o Teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em Ti a nossa esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Louva ao Senhor, potentíssimo Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas saltérios tocai, gratos por tantas venturas.
ao Senhor que com grande potência governa. Sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém. Sua bondade é tão terna. Louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde. É teu Pai muito bondoso, pois na aflição Ele te dá proteção. Sob suas asas gracioso. Louva ao Senhor que abençoa-te visivelmente. Chove amoroso do céu seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo Ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva, minha alma, ó Deus, louva o seu nome glorioso. O mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus. Louva-te o povo ditoso. Chegamos agora com o texto de Gênesis, que é o texto do Antigo Testamento do dia de hoje. No capítulo 15, versículo 1 até o versículo 6, nós encontramos essa palavra que diz assim: Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Esta é a palavra de Deus do Antigo Testamento de hoje. Em Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os pecados ao Senhor. Falta o coração dorido
oração. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro. Vida eterna vai nos dar. Compartilho com vocês agora o texto da epístola de hoje, que é de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 16, que diz assim: A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso já havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai precisar crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu de uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra de Deus, que Deus havia lhe prometido.
Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Esta é a palavra da epístola de hoje. Divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho do sol criador, contudo não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-Te, jamais dessa bênção na vida eu descrevo. É possível que dela eu me aparte, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do Vamos compartilhar agora o texto do Evangelho de hoje, que nós encontramos em Lucas, no capítulo 12, versículo 22 em diante, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: É por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos como semeiam, não colhem, não têm despensas, não têm depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode encompridar sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores do campo. É Deus quem veste a erva do campo,
que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas as coisas. E Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estraguem e guardem suas riquezas no céu, onde elas nunca acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiver as riquezas, aí estará também o coração de vocês. Essa é a palavra do Evangelho de hoje. Nós agora falamos o Credo Apostólico conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pois bem, meus amigos, então nosso tema de hoje é entrega e confiança, baseado aí em todos esses textos que a gente acabou de receber e ler agora. Vamos lá, abrindo o primeiro texto, que é o Salmo 33. A gente vai ver lá o destaque para as seguintes palavras, então, no versículo 12, começa lá. Feliz o povo que tem Deus, feliz o povo que Deus escolheu. Também no versículo 13, Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Ninguém foge desse olhar. 14, Deus observa todos aqueles que ele vê na terra. 16, nenhum rei vence por causa do seu exército. 17, não são os cavalos que vencem. E 18, o Senhor é quem nos protege e nos guarda. Nessa leitura desse salmo, a gente já começa a perceber algumas coisas importantes na reflexão desse tema, de que não adianta muito as nossas excessivas preocupações e cuidados e providências para garantir todas as coisas que nós imaginamos que precisam ser garantidas. Tem muitas coisas, se não todas, que vão depender do cuidado de Deus, da presença de Deus, da força de Deus, do amor de Deus, muito mais do que das nossas providências. E o estímulo que a gente tem então nesses textos é que a gente consiga fazer essa entrega, essa confiança. Vamos fazer a nossa parte como se tudo dependesse de nós e vamos esperar como se tudo dependesse de Deus. Essas são as constatações do autor do Salmo número 33. O que nos garante segurança é então a fidelidade de Deus. A nossa segurança está atrelada a isso. A nossa felicidade está baseada numa relação sadia com Deus. É pelo que a gente percebe nesse texto aqui. Felicidade é resultado de um bom relacionamento com Deus. Somos o seu povo, Ele é o nosso Deus, está estabelecido o elo aí entre nós. Somos os escolhidos de Deus. Deus nos quer para Ele, Deus nos quis para Ele. Deus veio e nos chamou e nos recebeu na sua graça e nos aceita como filhos dele, mesmo sendo pecadores, e nos envolve com a sua graça, com o seu perdão, para nos habilitar a fim de que permaneçamos com ele no caminho. Então Deus olha a humanidade toda e vê todos aqueles que estão aqui na terra, é o texto que tem ali. Esse olhar de Deus, esse olhar de proteção de Deus, é um olhar que vem para todos os que estão na terra, diz aqui. Deus olha e vê todos. Não separa aqueles que já são dele, aqueles que não são dele.
O olhar de Deus é para todos. Como disse aquele outro salmo, que Deus faz chover sobre justos e injustos e vira o sol sobre bons e maus. Assim é a ação de Deus. Não há exclusões no cuidado de Deus. Deus cuida de todos, porque todos são criaturas dele. E a expectativa é que as pessoas se voltem para Deus, se sintam escolhidos, se sintam percebidas por Deus e se voltem para Deus. Já voltamos, nós já estamos aí. Interessante é o pensamento também que tem ali nesse salmo de que não são os poderosos reis ou as forças dos seus animais ou as forças dos seus exércitos que garantem as suas vitórias. Não são as nossas forças também que garantem a nossa estabilidade aqui neste mundo. Por mais que sejamos previdentes, por mais que sejamos precavidos, por mais que sejamos cuidadosos, dedicados, esforçados, comprometidos, fiéis, depende do olhar de Deus, depende da fidelidade de Deus. Somos abençoados por Deus para podermos avançar na vida, para podermos vencer na vida, para podermos realizar os nossos sonhos. E debaixo dessa proteção de Deus é que teremos as nossas melhores vitórias. As mais significativas vitórias, as mais marcantes vitórias, são aquelas que são celebradas com consciência de estarmos debaixo do poder de Deus e quando damos a Deus o crédito da nossa felicidade, da nossa vitória, da nossa conquista. Interessante agora a gente poder olhar lá o texto do Antigo Testamento, quando Deus fala lá com Abraão, lá no Gênesis 15, ali também nós temos uma frase bem interessante quando diz lá, eu o protegerei, não tenha medo. Essa é a fala de Deus quando Deus vem falar com Abraão. Antes da gente começar uma conversa, eu quero dizer para ti isso, eu protegerei você. E por causa da minha proteção, você não precisa ter medo. E se você sentir medo, que é normal para nós humanos, lembre-se de que você tem um Deus que está te protegendo. Você tem um Deus protetor. Eu sou o teu Deus protetor. E Abraão argumenta com Deus a respeito disso. Não me adianta muito você me dar as coisas, você me abençoar com tantas coisas, se eu não tenho nenhum herdeiro, eu não tenho nem para quem deixar aquilo que você está me dando, que eu estou conquistando. Então Abraão tem essa conversa com Deus. E aí Deus chama Abraão para fora da tenda e pede para Abraão olhar o céu e diz, consegue contar as estrelas? Claro que o Abraão não ia conseguir contar as estrelas, né? Mas ele podia ver as estrelas, ele sentia a quantidade. E Deus disse, pois é, assim será o teu povo, você vai ter filhos sim. Eu estou dizendo para ti, estou garantindo para ti que você vai ter. Então, não está dependendo do que você está sentindo, está dependendo do que eu vou fazer por você. Abraão estava se sentindo velho, sabia que a esposa dele era muito idosa também. E ele estava vendo que não tinha mais chance, naturalmente, logicamente, para ter um filho agora nesse contexto. Mas não depende do que o Abraão é, do que o Abraão consegue e do que o Abraão tem, muito menos do que a Sara. Mas depende da bondade de Deus. E este era o convite que Deus estava fazendo para Abraão. Tenha certeza, eu estou aí. Então, enquanto o Abraão olhava apenas para ele, considerando a sua idade avançada, ele se viu desalentado. Disse, não adianta nada, não dá mais, acabou, meu tempo passou, eu nem quero mais essas coisas que tu está dando, porque eu não tenho nem para quem deixar. Né? Eu não tenho filhos, de que me adianta tudo que eu tenho? Então, o desalento vem a partir do olhar para ele mesmo. E isso é muito real quando a gente pensa na vida, e quando a gente passa a olhar apenas para nós mesmos e para as nossas forças, vai chegar o momento em que a gente não vai dar conta dessas coisas. Sozinho nós não damos mais conta disso. Tem um período da vida que até que a gente acha que consegue dar conta de tudo sozinho. Quando a gente é adolescente, a gente tem a plena ideia de que tudo vai dar certo, tudo vai funcionar porque é só a gente querer. Quando a gente é adulto, depois a gente acha, tá vendo? Era bem isso mesmo, a gente está achando ainda e está se sentindo muito forte, muito poderoso e está querendo levar a vida sozinho. Mas a vida passa e o tempo vem e as coisas começam a não ser assim tão tranquilas e a gente começa a tomar consciência de que a vida depende de uma força maior do que a nossa própria, porque a nossa vai se acabando. E a força de Deus é assim, ela não acaba, porque Deus não envelhece. Então, quando olhamos apenas para nós e para nossos recursos e habilidades, nós também podemos ficar desalentados. Poderão faltar forças, poderá faltar motivação, poderá abrir espaço para descrença.
Eu não tenho mais força, eu não tenho mais motivo, também não acredito mais em nada. E aí, nessa descrença, há o grande perigo de abandonar os caminhos do Senhor. Mas não foi isso que aconteceu com Abraão. A gente vê lá no versículo 6, lá está escrito assim: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Porque Abraão aceitou a Deus, creu, entendeu essa presença de Deus. E Deus se alegrou com essa receptividade de Abraão e também aceitou Abraão e se fez parceiro de Abraão e permitiu a Abraão realizar o sonho de ser pai. Um ato de entrega e confiança colocou Abraão frente a frente com Deus. Eu não tenho, eu não posso, mas eu confio em Ti. Eu não tenho, eu não sei, eu não consigo, mas eu confio em Ti. Esse ato de confiança, ele se entregou a Deus. E nessa confiança, Deus deu para ele a certeza de que ele ia conseguir realizar o sonho dele. Foi fruto de uma conversa. Essa conversa que às vezes falta para a gente com Deus. Da gente poder conversar com Deus e dizer o que a gente está sentindo e como que a gente está sentindo. E poder ouvir o que Deus tem para dizer para nós. Escutar o que Deus tem para nos revelar. E aí foi o que aconteceu com Abraão. Abraão se expôs diante de Deus. Não vai dar. Mas Deus acolheu Abraão e disse, vai dar sim. Abraão escutou isso. E Abraão resolveu, então eu vou acreditar. E aí a coisa começou a funcionar. Conversa, o diálogo. Essa vida inteira colocada nas mãos de Deus em oração. Esse é o segredo da coisa. Deus mostrou para Abraão as coisas do presente e mostrou as coisas do futuro. Ele deu a segurança de que tudo daria certo. O teu presente é assim, você não tem condições agora, mas o teu futuro é sábio. Você vai ter filho, sim. E eu vou dar esse filho para ti. Então o que aconteceu ali, na história de Deus e Abraão? A fé abriu o caminho. A fé de Abraão abriu o caminho para o sucesso, para a realização do sonho. A confiança fez com que Abraão partisse para uma atitude de amor e de aceitação, de receptividade da proteção de Deus na vida dele. E quando nós temos essa atitude, quando nós nos abrimos para Deus, na nossa fé, então Deus atua. E Deus nos dá todas as garantias que só Ele pode nos dar. E torna possível a nossa caminhada, seguro o nosso andar. A nossa fragilidade é o pecado. É esse que sempre incomoda a gente. E que às vezes leva a gente a duvidar. O pecado leva a gente a duvidar que Deus pode agir, que Deus pode resolver determinadas coisas. Parece que tem que eu botar a mão lá e eu fazer do meu jeito. O pecado leva a gente também a escutar alguns ruídos entre a minha conversa e Deus. Eu sei que Deus está falando, mas acho que não está bem, acho que não é bem assim que vai acontecer. Eu até escuto a voz de Deus, mas tem alguma coisa no meio ali que não funcionou, já da outra vez, não vai funcionar de novo. Na vida do outro também não funcionou, então fica esse ruído. O pecado faz esse ruído. E por conta desse ruído, às vezes a gente se desmotiva. E o pecado pode nos levar a nos afastar de Deus. Eu vou cuidar da minha vida sozinho, vou dar um jeito, porque isso não adianta, não vou ficar esperando, porque a coisa não vai acontecer mesmo. Desistir. Esse é o caminho que o pecado pode fazer a gente andar nessa direção. As nossas forças naturais, elas são assim também. Toda a força que eu consigo ter, o pecado é a minha fraqueza, mas eu tenho forças também. E todas as minhas forças naturais, elas podem levar a gente a uma outra realidade, de eu superestimar as minhas forças. Uma autoestima muito elevada ao ponto de não precisar pensar em Deus, não quero pensar em Deus, não quero depender de Deus. Eu consigo tocar minha vida sozinho e eu não vou me envolver com essa história de fé, de espiritualidade. A descrença pode chegar ao ponto de duvidar até que exista um Deus e querer fugir da presença desse que poderia ser o Deus. O sentimento de arrogância, de soberba, e como a gente falou no culto passado, o sentimento que Jesus trouxe ali, o sentimento da avareza. Esses sentimentos eles podem levar a gente a fugir da presença de Deus. Tudo isso é uma ameaça que pode colocar em risco o nosso relacionamento de fé com Deus. E é disso que Jesus está falando lá no Evangelho. O Evangelho que a gente leu hoje, o Evangelho de Lucas 12, quando Jesus diz assim, vamos lá pessoal, desapega. Não se preocupem só com a comida. Não se preocupe com aquilo que é mais importante. A vida é mais importante. Então, Jesus que está chamando a atenção. Não vai só pelo que você pensa que tem que ser.
mas vai pelo que é realmente, pelo significado real das coisas. O cuidado de Deus com você é maior do que a tua própria preocupação. O amor de Deus é maior do que a tua capacidade para resolver os seus problemas. A ação de Deus de cuidar e proteger é mais eficiente, mais eficaz do que as tuas próprias ações em favor de você mesmo. Por quê? Porque vocês valem muito mais que as aves e muito mais que as flores. E Deus cuida de todas as aves e Deus cuida de todas as flores e cuidará de vocês também. Vocês não conseguem incompridar a vida de vocês. Vocês não têm esse poder, mas Deus pode dar para vocês vida eterna. E isso está na mão dele. E aí no versículo 30 diz, o Pai de vocês sabe muito bem que vocês precisam de tudo isso. Deus já sabe que você precisa. E por saber, Deus já está pronto e disponível para te acolher, já te escolheu e quer fazer a bênção dele acontecer na tua vida. O que precisamos fazer então é encontrar ou termos acesso a esse Pai, buscarmos esse Pai. E aí então no versículo 31, Jesus aconselha dizendo, ponham o reino de Deus em primeiro lugar. Importante é a gente refletir sobre qual é o lugar que o reino de Deus está ocupando na minha vida hoje. Qual o lugar das coisas de Deus na minha vida hoje? Eu tenho Deus em primeiro lugar? Eu tenho consciência de que eu tenho me esforçado para buscar essa presença de Deus? Se Deus está em primeiro lugar, então todas as outras coisas serão acrescentadas. Se Deus não está bem colocado, Deus não está bem situado na vida, pode ser que todas as outras coisas fiquem faltando. E aí a gente que está contribuindo para isso. Então puxa Deus para o primeiro lugar. Deixa Deus ocupar o seu espaço. Abre espaço na sua vida para que Deus esteja em primeiro lugar nas suas preocupações, para que todas as outras coisas possam ser acrescentadas. E como é que a gente faz isso? A gente tem caminhos hoje dentro daquilo que nós conhecemos da vida da igreja, o que a igreja propõe, convida e desafia. Por exemplo, o culto é uma forma de colocar Deus em primeiro lugar naquele horário. As orações de manhã cedo, de tarde e de noite é uma forma de colocar Deus em primeiro lugar. Em determinado momento da vida é Deus que tem que estar lá e eu faço isso. E leituras bíblicas é colocar Deus em primeiro lugar. Comunhão, Santa Ceia, lembrança do batismo, tudo isso é forma de colocar Deus no lugar dele, na nossa vida, dar um lugar de destaque para ele na nossa vida. E aí, continuamos, o amor ao próximo é importante também, é uma forma de colocar no lugar certo a presença de Deus e do próximo. Respeito, justiça, honestidade e fidelidade são formas de nos comprometermos com Deus e deixar Deus no primeiro lugar. Eu acho que foi isso que Abraão fez quando ele estava conversando com Deus. Ele colocou Deus na frente e por isso ele foi aprovado por Deus. Ele olhou para ele e viu que não dava, mas quando Deus falou para ele, ele deixou Deus ficar na frente. Ele aceitou aquela postura de que Deus estava no comando e que Deus estava na frente e ele se rendeu a essa presença de Deus e deixou Deus estar no primeiro lugar e o filho nasceu e as gerações vieram como as estrelas do céu. Isso requer atitude de fé. E é disso que Hebreus, que é a epístola de hoje, fala. No capítulo 11 que a gente leu, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Essa é a atitude de fé. E colocar Deus em primeiro lugar e ter a certeza de que a coisa vai acontecer. Hebreus falou lá várias pessoas que não tinham nada, elas não tinham o que olhar, mas elas acreditavam. Falou de Noé, por exemplo, construindo a arca, ele não tinha ideia do que ia acontecer, mas ele estava construindo a arca, ele tinha fé. Abraão não tinha filho ainda, mas ele colocou a fé dele em Deus e depois ele teve o filho. E assim, os demais que são citados como exemplos de fé. Foi pela fé que as pessoas foram aprovadas por Deus, diz lá no versículo 2. Aí ele cita Abel, que foi aprovado por Deus, ele cita Enoque, que foi abençoado por Deus, ele cita o Noé e cita também o Abraão. São os 4 personagens que são citados que não tinham nada na frente deles e precisaram colocar a fé na frente e depois alcançaram tudo que tinham lá na frente. Versículo 13 diz, todos esses morreram cheios de fé. E no versículo 16, Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles. Deus quer ser o teu Deus. Deus quer estar em lugar especial na tua vida para poder trazer para você tudo aquilo que Ele tem de bom e garantido. Assim seremos muito abençoados e também seremos aprovados por Deus. Receberemos bênção, receberemos paz, receberemos proteção,
poderemos confiar em Deus e receberemos de Deus todas as bênçãos que Ele tem prometido para todos os seus filhos. Ninguém será excluído, porque Deus está olhando para todos os que estão dentro do mundo e quer que todos possam reconhecê-lo como Deus e Senhor. E é nas mãos deste Deus que nós podemos entregar o nosso caminho, confiar nele e ter a certeza de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Deus abençoe, que você possa fazer esse caminho com segurança também. Amém. Ser fiel até a morte, luta com real valor, mesmo sendo a tua sorte, sofrimento, aperto e dor, aflição irás passar, não se pode comparar com a prometida glória dos que alcançam a vitória. Ser fiel na fé avante, nunca deves duvidar, como cana vacilante, e não deves anular teu concerto batismal com o Salvador real. Cumpre com fidelidade o que jura ser verdade. Ser fiel ao Deus bondoso, em sincero e puro amor, ser benigno e caridoso, mesmo com teu contendor. Sabes bem por quem Jesus a seu Pai orou na cruz, com o irmão ser complacente, pois que tens juiz clemente. Muito bem, nós vamos agora levar o nosso abraço aos nossos amigos aniversariantes, e a primeira que nós encontramos na nossa listinha, dia 29 de agosto, a Silvia Ramires. Então, Silvia, para ti o nosso querido abraço. Também o Luciano Santos Teixeira e o Walter Cassiano Fernandes, são os aniversariantes, os três do dia 29. No dia 31, a Naira Gross de Jesus. No dia 1º de setembro, a Rosane Ladvik. E no dia 3 de setembro, o Cauã Fontes Rodrigues. Esses são os nossos aniversariantes aí da semana. Por todos eles nós queremos orar nesse momento. Nós também queremos lembrar situações especiais, um momento de gratidão. Tive a oportunidade de ter o retorno lá da Regina, que está muito animada com os resultados do tratamento e também das nossas orações constantes aqui. Deus está trazendo para ela uma nova perspectiva de vida, né, Regina? Então, estamos contentes e felizes contigo também, com as bênçãos aí na tua vida. Também a irmã da Vera está com boas notícias lá, a Norma, né, que está melhor também a situação. A gente tem orado muito por ela e agora também agradecemos a Deus pelas bênçãos e vitórias que tem vindo lá na vida da Norma. Seguimos com a Vera na nossa listinha de oração, com o seu Ramires também, e o Marcelo também. E queremos incluir hoje, de novo, o meu vizinho querido lá, que mora, meu vizinho de muro,
o seu gentil, que está passando por um momento muito delicado na família dele, muito difícil, a saúde dele está muito precária. Queremos que Deus abençoe também, vamos orar por ele lá também, para que ele tenha estabilidade, tenha saúde, tenha alegria. Esses são os que têm o conhecimento aqui na minha listinha. Se tiver mais alguém que a gente possa lembrar, sempre é importante a gente dar um alô para nós aí, que nós estamos incluindo vocês na nossa oração, certo? Que Deus abençoe todos aqueles que têm necessidades especiais, que estão passando por algum momento de dificuldade ou provação, que possam ser abençoados, protegidos e guardados por Deus em todo o seu caminho, certo? Vamos agora então ao nosso momento de oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade de podermos falar contigo na nossa oração, entregando a Ti a nossa preocupação, entregando a Ti por fé tudo aquilo que está em nossas mentes e corações. Queremos, ó Deus, que Tu, em primeiro lugar, estendas a Tua mão sobre os aniversariantes que completam mais um ano de vida. Conceda a eles alegria, paz, bondade e amor, que eles possam, com a Tua ajuda, seguir o seu caminho confiantes e possam ter muitas felicidades e muitos anos de vida. Concede a cada um bênçãos especiais em todos os momentos, de acordo com as suas necessidades. Também, ó Deus, nós queremos Te agradecer pelas bênçãos recebidas na vida das pessoas por quem temos orado nesses últimos tempos. Te agradecemos pelas vitórias, pelo bem-estar, pelo progresso na saúde, pela melhora. Pedimos que Tu continues olhando por esses Teus filhos que estão melhorando, para que possam, de fato, alcançar a sua plenitude na saúde mais uma vez. Os que ainda estão presos a dores, sofrimentos e tristezas, pedimos a Deus o Teu conforto, o Teu consolo, a Tua presença, e que faças nascer no coração desses a esperança, a certeza de que Tu estás olhando por eles também. Coloca ao lado de cada um os Seus santos anjos, bem como dos seus familiares, para que todos possam se ajudar e se proteger. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.